Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E hoje eu vou trazer aqui um conhecimento de atleta de alta performance. Quando a gente traz as características de alta performance de um atleta para a vida, e principalmente para os nossos negócios, os nossos resultados se potencializam. Mas para isso não é algo que você aprende somente de forma teórica, ou se tem conhecimento disso. É algo que você tem que absorver e é algo que você tem que incorporar dentro de você. E isso você faz praticando. O atleta ele ganha excelência, ele se torna um atleta de alta performance e um bom atleta quando ele treina. A vida do atleta é treinar. E quando ele treina, ele consegue alcançar a sua perfeição, a sua máxima potência. E para que ele consiga ter essa disciplina de treinar, e motivação a gente não tem todos os dias, a gente entende que ele teve que desenvolver algumas características especiais. Eu sempre falo que são é, poderes especiais, né? Inclusive, eu dei uma palestra, eu fiz um evento ao vivo em 2022, se eu não me engano. Foi um evento de 12 horas. E aí eu tive outros palestrantes que palestraram, foi em São Paulo esse evento, e eu trouxe todo esse conhecimento, trouxe dinâmicas para que as pessoas que estavam lá, os empreendedores que estavam lá, pudessem aplicar. Porque são coisas que são aplicáveis e que você vai desenvolvendo com o tempo, né? São o ato de você ter a disciplina de fazer o que precisa ser feito, o ato de você conseguir agir, né? Então, o atleta, ele tem que pensar rápido e ele tem que tomar uma atitude, fazer, ter uma decisão rápida, não dá tempo, independente da modalidade que ele pratica, né? Por exemplo, a ginástica. Quando você olha um atleta de ginástica olímpica, que ele vai fazer aquela apresentação de solo, né? As mulheres normalmente fazem a parte da dança. Então, elas têm a parte da dança e depois elas têm a parte acrobática. Até o masculino tem, mas ele não tem a dança. Observem as atitudes desse atleta. Assistam uma performance dessa. Na minha palestra, eu até passei no telão, que a gente tinha um telão de LED no meu evento, e lá eu coloquei um vídeo de um atleta de ginástica olímpica fazendo essa performance. No momento que ela faz a parte coreográfica, aí ela para no canto, ela respira e vai. Então, quando você é empreendedor e você aplica essas qualidades, essas características, esses superpoderes, você aplica no seu negócio, você tem super resultados. São superpoderes que trazem super resultados. Por exemplo, o ato de você pensar e agir. Normalmente, a gente pensa, tem uma ideia e não age. E essa lacuna faz a gente perder o time do que é para ser feito naquele momento. Quando você pensa e age, você não dá tempo para os bloqueios da nossa mente, para os sabotadores fazerem com que a gente não faça o que precisa ser feito. E aí entram o medo, a insegurança. Ai, será que vai dar certo? Será que não vai? Então, às vezes, você tem uma ideia incrível do seu negócio. Só que aí você não age. E aí vem os questionamentos. Ah, mas eu acho que é melhor eu deixar para depois. Ah, mas eu tenho medo, e se não der certo? Ai, eu tô insegura em fazer isso, eu não tenho muito conhecimento, é melhor eu não arriscar. E aí você perde grandes oportunidades de crescimento. E é essa diferença que faz com que uns cresçam e tenham resultados e outros fiquem na grande massa, né? A grande boiada, fiquem ali, naquela zona de conforto e não cheguem a lugar nenhum. E aí vem as desculpas. Ah, eu não cresci porque faz parte, meu negócio ele não cresce. O polidense? Ah, não, o polidense não dá resultado. O polidense é apenas uma dancinha, é uma modalidade, mas não. Não existe você ter um resultado como instrutor de polidense. Eu consigo sim ganhar um bico, um dinheirinho extra, mas crescer. Aí eu me pergunto, por que que uns crescem e outros não? Por que que tem pessoas que constroem o seu patrimônio no pole, e eu sou exemplo disso, e outras pessoas
não conseguem nem pagar o aluguel do seu próprio estúdio. Por que será? Será que é a desculpa da região? Ah, porque eu estou numa região que não é muito privilegiada. Eu posso dizer que eu estou numa cidade pequena. E além de ser pequena, é uma cidade que não tem muito investimento em cultura. Já é da cidade. Mas eu consegui crescer. Eu consegui ir além dos muros da minha cidade, modo de falar. Além dos limites da minha cidade. Eu consegui alcançar o Brasil, eu consegui alcançar o mundo. Por quê? O que que existe de diferente? A diferença é você aplicar esses superpoderes. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é a disciplina, de você ter a constância, né? Então, quando você tem a disciplina de fazer o que precisa ser feito todos os dias, sem procrastinar, isso é uma prática. É uma prática que quando você começa a fazer, você vai querer se sabotar inicialmente, mas depois isso vai fazer com que é, você construa esse hábito. A disciplina está no hábito de você fazer todos os dias, mesmo que você não queira. O querer não importa. O importa é que eu vou fazer o que precisa ser feito. Mas para isso eu tenho que ter uma organização, né? Para eu ter uma organização, primeiro, eu tenho que ter um caminho, uma direção, tá? Então isso vem antes de tudo e eu já falei uma aula exatamente sobre isso. E eu sempre vou trazer a analogia do atleta, tá? Porque é realmente características de atletas de alta performance que a gente está trazendo para os nossos negócios. Ah, o atleta, ele tem uma meta. A meta ela é a longo prazo, ele tem uma meta a longo prazo, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu quero um dia representar o Brasil nas Olimpíadas. Essa é uma grande meta. E nós temos que ter uma grande meta, algo que esteja a longo prazo, algo que esteja ainda muito além da nossa realidade. Mas a gente precisa estabelecer uma meta que nos mova. É algo que você quer muito. No seu negócio, qual a sua grande meta? Qual é a meta que você tem que te move? Fala, meu, não é para esse ano, não é daqui 5 anos, mas daqui 10 anos eu vou querer estar lá, naquele lugar. Eu vou querer ser reconhecida mundialmente. Não importa o tamanho da meta, é sua meta. Ninguém tem que discutir a sua meta. Ninguém tem que criticar. É a sua, é o seu sonho. O atleta ele tem o sonho de estar nas Olimpíadas. Mas se ele só se embasar numa grande meta que está tão a longo prazo, que está ainda inalcançável para ele, ele vai se desmotivar. Então ele precisa ter metas menores, pequenos objetivos. Então qual que é o próximo passo? Então vamos trazer para um futuro próximo. Este ano, então eu estou no início do ano. Até o final do ano eu quero alcançar tal coisa. O atleta, ele tem um campeonato importante naquele ano. Ah, eu tenho um campeonato regional. Eu quero ser campeão nesse campeonato. Aquilo está mais próximo. Para o cérebro dele, para a mente dele, está mais concebível. E isso faz com que a mente, o cérebro, a parte química do nosso corpo, sejam liberados e fabricados hormônios, neurotransmissores que trazem essa motivação, como a dopamina, a noradrenalina. São hormônios que vão estimular o nosso ânimo, tá? Mas não é todos os dias que a gente vai sentir, porque mesmo sendo lá um futuro próximo, ainda assim a nossa mente precisa de pequenos, menores objetivos. E aí mas a gente tem um caminho, a gente sabe onde a gente quer chegar. Esse é o primeiro passo. Então, para isso, aí eu começo a me organizar. Qual estratégia eu posso criar? Qual cronograma? Eu vou fazer um programa para que eu possa seguir diariamente, para que eu chegue naquele lugar e não me perca no meio do caminho. No nosso negócio, é a mesma coisa. No final do ano, eu quero alcançar tanto de faturamento, por exemplo. Então, eu vou criar estratégias diárias para que eu possa chegar a esse objetivo. E aí, é prática. Eu vou fazer todos os dias. E para isso, eu tenho que ter uma planilha.
Porque quando a gente não escreve, parece que aquilo não é real. A nossa mente, ela não entende como algo tangível. Então, a gente precisa fazer planilhas. Então, a gente monta planilhas. No meu curso de formação, o Ciclo Zero, eu disponibilizo para todos os empreendedores que estão fazendo curso comigo planilhas de planejamento, de métricas, de, eh, de planos diários, para que consiga chegar em determinados objetivos. E aí, cada tema, a gente tem materiais didáticos disponíveis para a pessoa utilizar de prontidão, para que ela possa aplicar. Porque precisa, você tem que ter uma planilha para que você possa seguir. Fica mais fácil. Quando você vai na academia, por exemplo. Você vai na academia, o professor ele monta um plano de treinos para você. E todo dia você vai lá e pega a fichinha e lê. E você cumpre aquilo. Então, quando você tem o ato sinestésico de escrever e de ter escrito aquilo, você utiliza outras partes da sua mente que associam as coisas de forma diferente. E você consegue conceber aquilo como algo que precisa ser feito, mesmo que você não esteja com vontade de fazer. E aí você vai praticando essa disciplina da constância, de você cumprir aquilo que está no papel. Então você olha, vou cumprir. Aí lá no treino na academia, você olha, bom, eu tenho que fazer isso, 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 isso. São pequenas tarefas diárias que você vai fazer sempre pensando no objetivo lá na frente, tá? Então, essas pequenas tarefas, porque quando você vai, mesmo numa academia com o personal, ele faz primeiro uma avaliação, né, e uma anamnese para ver aonde você quer chegar a curto prazo. Ah, primeiro ele sabe qual é o teu objetivo final, mas aí ele estabelece pequenos objetivos e aí ele monta um cronograma alimentar, um cronograma de treinos, e aí você vai seguindo. Então, você deve fazer isso para o seu negócio. Então, você constrói, é a organização. Então, primeiro você ter uma grande meta, objetivos menores, montar uma estratégia para você poder caminhar. Ter a constância, que isso é uma característica do atleta, é treinar todos os dias, independente da dor que ele está sentindo no corpo, independente da motivação que ele está sentindo naquele momento, se ele está motivado ou não, independente dos contratempos, muitas vezes emocionais, às vezes ele tem outras questões em outros setores da vida, pessoal e tudo mais, todos temos, mas ele está lá para treinar, porque ele tem um objetivo e ele tem disciplina para ele seguir. E aí entra uma característica que é a da ação, do pensamento e da ação. E existe uma técnica para isso. Quando você tiver uma ideia, independente do mais louca que ela seja, faça. Seja ousado. Quando eu tive a ideia de fazer esse evento, foi um dos maiores desafios que eu tive na minha vida. Foi uma coisa que me tirou totalmente da zona de conforto. Eu tive a ideia de fazer um evento ao vivo. Eu tive a ideia no momento. Naquele mesmo momento, eu já agi. Por quê? Porque a gente não pode deixar para depois. Quando você pensa, age. Se der errado, com aprendizado, pelo menos você saiu ali. Mas faça. Eu pensei, e eu agi. Eu tive a ideia de montar um evento. Naquele momento, eu liguei para a Grazi Brugner, que todos devem conhecer, que tinha o teatro em São Paulo. Falei, Grazi, eu quero alugar seu teatro. Aí ela me disponibilizou as datas que tinham, né? Ela falou, olha, as datas que nós temos disponível é tal. Eu precisava de um prazo para poder organizar tudo aquilo. E a minha ideia era fazer um evento para empreendedoras e poli, mulheres. E aí, eu aluguei naquele momento. Olha só que loucura. Eu nem tinha ideia do nome do evento. Eu não tinha ideia de como seria o evento. Eu só tive a ideia. Eu falei, eu vou fazer. E aí eu aluguei. Naquele momento ela já me mandou o contrato, eu já fiz o primeiro pagamento. E eu tinha ainda que dispor do restante para eu poder investir no teatro, né? No aluguel do teatro. E eu fechei. E naquele momento eu comecei a construir uma estratégia de como seria esse evento. E eu comecei a fazer, criei o nome, a divulgação e comecei a divulgar, comecei a fazer toda a estratégia de vendas, de divulgação, de marketing para poder atrair.
Só que as pessoas do poli não têm muito interesse na parte de gestão. E no momento que elas perceberem o quanto é tão importante isso, mais importante, tão importante quanto você estudar a parte técnica como instrutora, aí vai ser mudado. Mas talvez muitos precisem passar pelo que eu passei, porque eu também não tinha interesse. E quando eu vi que isso era extremamente necessário para eu poder crescer, para eu poder hoje viver bem do poli, aí eu vi que eu estava errada. Talvez tenha sido tarde, não tão tarde, porque eu consegui despertar a tempo. Mas para muitos pode ser tarde demais, porque muitos podem desistir, se esgotar. Então, essa é uma parte muito importante, mas aí eu não conseguia muito retorno. Eu via que as pessoas não tinham muito interesse, elas estavam interessadas em aprender movimentos. Só que isso não faz com que ela tenha sucesso nos negócios. Só saber movimento, você pode ser uma ótima instrutora, você pode ser um ótimo profissional. Se você não sabe vender a sua marca, a sua imagem, você não vai ter resultados. E aí você vai se perguntar, por que que aquele que é menos bom do que eu, ele está se destacando mais? Tá aí um dos motivos. É você fazer o que precisa ser feito. Você investir em como divulgar a sua marca, e para isso você tem que ter conhecimento de gestão, de vendas, de marketing, de como você ter um posicionamento correto da sua imagem, enfim. E eu não conseguia vender esse curso. Vendi para algumas pessoas, mas não era o que eu esperava, a expectativa que eu tinha, né? E a gente não pode criar muitas expectativas, né? Então a gente às vezes se frustra pela expectativa que a gente cria, né? Embasado no que a gente gostaria, mas nem sempre essa é a realidade. E aí eu fui para um evento de marketing, que era uma coisa que eu já estava fazendo, já estudava na época. E lá a gente teve uma dinâmica que, inclusive, nós vamos fazer com as novas alunas do curso de formação profissional, que a gente vai fazer de preferência mensalmente, que é o Hot Seat. O que que é um Hot Seat? Hot Seat, as empreendedoras sentam a uma mesa e cada uma vai colocar um desafio que está enfrentando naquele momento no seu negócio. E eu expus o meu desafio. Eu já tinha data marcada, não podia mais desmarcar. Se eu não fizesse o evento, eu ia ter que pagar o teatro do mesmo jeito, todas as despesas que eu estava tendo para montar tudo que eu precisava. E eu estava fazendo isso tudo sozinha. E eu expus. Lá estavam alguns empreendedores, só que de outros ramos. Eram empreendedoras, mulheres, da área de terapias. Terapias de todos os tipos, terapias de constelação voltadas para a empresa, várias dinâmicas de hipnose, de reprogramação mental, enfim, vários tipos de terapeuta. E elas simplesmente falaram, cara, então já que você está com esse desafio, vamos nos unir e vamos fazer junto com você esse evento. Você nos dá pelo menos 20 minutos para cada uma para palestrar, para trazer o conhecimento e divulgar o nosso trabalho, e a gente ajuda na questão de divulgação e de trazer o nosso público também para agregar no seu evento. Eu falei, perfeito. Vai juntar o povo do Poli, as empreendedoras e empreendedoras de outros ramos. Muito bom. E nós fechamos, né? Comecei a montar todo o contexto de como ia ser o evento, ia deixar de ser um evento só para empreendedoras do Poli, ia ser voltado para empreendedorismo feminino de um modo geral. E aí eu comecei a divulgar e comecei a fazer todo um trabalho e também cuidar da parte de organização e de produção de tudo, né? Eu tive que alugar painel de LED, contratar DJ, contratar câmera, né, para filmar, para deixar gravado o evento, enfim. Fui atrás de patrocínios também. E, resumo da história, todas aquelas mulheres que eram palestrantes, na verdade, elas queriam palestrar no meu evento, mas elas não me ajudaram em nada. Elas não me ajudaram em nada. Elas não trouxeram uma pessoa para agregar, para vender. Elas não conseguiram, não é que elas não conseguiram, elas nem tentaram vender. Elas só queriam um espaço para palestrar. E isso foi um desafio para mim, porque eu falei, gente, e agora? E aí eu corri. E eu comecei a divulgar até mesmo para pessoas que não eram da área do polo, empreendedoras mulheres, e eu consegui. Eu consegui colocar pelo menos 200 pessoas naquele evento. E, além disso, lógico, eu tinha que custear o teatro, tinha que pagar as despesas, o painel de LED, os profissionais que eu tinha contratado, isso tudo sozinha.
eu consegui patrocínio de plano, era de seguro de vida, eu consegui patrocínio de uma mulher também, como que era? De sexy shop. Eu acho que era alguma coisa assim. Enfim, eu consegui alguns patrocínios ali que ajudaram, enfim, eu consegui custear, eu consegui ter um lucro em cima desse evento, não que eu esperava, mas tudo bem, mas o aprendizado que eu tive e o desafio gigante que eu tive e que eu vi que eu era capaz. Foi um evento maravilhoso. Todos vieram elogiar, né? Coloquei algumas alunas daí naquele dia, meu marido, minha filha, para trabalharem no dia comigo. Apresentação de pole, porque nós estávamos falando de empreendedorismo feminino, de mulheres empoderadas, de mulheres de sucesso, de posicionamento. E aí eu fiz uma apresentação de Mulher Maravilha, que tinha tudo a ver com o contexto. Então, a minha ideia era entrar fazendo a apresentação de pole, né? Já que era um teatro de pole, de Mulher Maravilha, e quando eu saísse, eu tinha que me trocar, colocar uma roupa social para começar o evento, a parte, né, de conteúdo. E eu fiquei pensando, e agora? Eu não quero que ninguém apresente o meu evento. Eu quero eu começar apresentando. Então, eu tive a ideia de fazer uma abertura no painel de LED, uma abertura no tempo que eu ia me trocar depois da apresentação. Eu tive que tomar um banho rápido, porque eu estava suada, e colocar uma roupa social e começar o evento. Então, eu tive que fazer uma abertura de apresentação, e isso tudo eu fiz com uma edição de vídeo sozinha. E eu consegui fazer essa abertura incrível, e depois essa própria abertura me apresentou. Então, teve uma contagem regressiva, e agora nós chamamos aqui a anfitriã do evento Karen Bellini, e eu entro aí toda social, toda empreendedora, incrível, assim, eu fiquei muito orgulhosa do meu resultado. Então, assim, independente da loucura que seja o seu sonho, da ideia que você tenha no seu negócio, eu tenho ideia de fazer tal coisa no meu negócio, faça, faça, por mais louco que seja. Os maiores loucos são os que tiveram maiores resultados na história, pessoas que eram desacreditadas, né? Nós temos aí o Henry Ford, que faliu não sei quantas vezes, e ele tinha ideias que ele chegava para os funcionários dele, não sei se já assistiram um filme, né? Ele apresentava as ideias, as pessoas achavam um absurdo a ideia que ele apresentava e ele mandava fazer, ele delegava e os funcionários dele conseguiam solução e ele foi, assim, um empresário que superou vários desafios, faliu várias vezes e venceu, fora os outros, né, que eram desacreditados. Se você olhar na história, pessoas eram totalmente desacreditadas nas ideias malucas que tinham e hoje são pessoas que são reconhecidas até hoje, mesmo depois de terem morrido. Pessoas que deixaram o seu legado. São as pessoas que têm as ideias mais malucas. Hoje eu tenho a ideia de sim trabalhar com vocês que são profissionais de poli. Eu sei que muitos não têm essa consciência de que é importante trabalhar esse lado empreendedor. Mas um dia vão ter, não importa. Se eu tiver uma ou duas pessoas interessadas, isso que importa para mim. Entendeu? Porque eu estou construindo algo que eu acredito e que para mim fez total diferença esse conhecimento. E que eu tenho certeza que para quem é interessado, eu vou poder compartilhar com muito amor tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu fui em busca. E que para mim fez toda a diferença e está fazendo toda a diferença para muitas pessoas que já tiveram resultados com esse conhecimento, que é de extrema importância para quem é profissional de poli, não só estudar a parte técnica. E eu estou nesse vídeo aqui para falar do ciclo, né? E eu acabei indo para outro assunto e não tem problema, porque se eu estou falando é porque de repente era para ter falado, alguém precisava ouvir. Bom, vamos lá. Para a gente conseguir, a longo prazo, ter resultados, para a gente conseguir a longo prazo não desmotivar, não esgotar, a gente precisa seguir um ciclo. E isso tem a ver com os atletas também, porque isso é aplicado nos atletas de alta performance do mundo inteiro, tá? É uma técnica que é um ciclo de vida, né? A curto prazo, para você conseguir, a longo prazo, chegar à sua grande meta, né? Então, essas são algumas características que eu passei da alta performance e essa metodologia de ciclo também tá? Então, o que que acontece? Nós temos dentro de um ciclo, tá? E isso a gente aplica aos nossos negócios. A primeira fase, que a gente chama de struggle. Struggle é luta, luta, treino, desgastar.
me doar, entregar meus 200%, estudar, treinar, praticar, estudar, 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 me desgastar de tanto estudar, de tanto praticar. Essa é a maior fase do ciclo, que é o momento de preparação. Aí, você vai ter um grande objetivo ali. Não é a grande meta, mas é um objetivo. Então, eu faço isso para eu chegar em algum lugar. Mas eu posso também aplicar a minha rotina, a minha realidade, tá? Não preciso exatamente ter um grande objetivo ali. Mas vamos dar um exemplo. Eu tenho um teste, eu tenho um evento do meu estúdio, eu tenho um acontecimento em tal data. Então, eu vou ter o momento do struggle, treinar, treinar, praticar, fazer, lutar. Aí, antes desse evento, e isso pode ser, eu vou dar um exemplo de um campeonato, tá? Como praticante, como atleta. Eu tenho o momento do treino e eu tenho um campeonato. Um dia antes do campeonato, eu tenho que ter uma outra fase do ciclo, que se chama release. É um pequeno descanso. É um momento que você vai esquecer de todos os treinos, de toda a competição, ou mesmo de todos os desafios do seu trabalho, não importa. Você vai ter aquele momento de release, esquece tudo. Depois, você tem o grande dia. Nesse grande dia, se você fez certinho o ciclo, você vai entrar em flow. Já ouviram falar em flow? Flow é quando você simplesmente flui. Você não, você não pensa para fazer, simplesmente sai. E sai da forma mais perfeita. Eu já entrei em flow em campeonato. É a coisa mais incrível, porque não parecia que eu estava lá. Eu simplesmente estava fazendo. Terminou, eu nem me lembro como eu fiz. Eu só fiz. É inconsciente. É algo que vem da nossa alma, sabe? Então eu pratiquei, pratiquei tudo que tinha pra praticar. Entrei em release, que é um dia antes, aquele descanso geral, um descanso curto, e aí eu entrei em flow. E depois desse dia, desse momento, a gente tem que ter um recovery, que faz parte da outra fase do ciclo. O recovery, ele é um descanso maior. Por exemplo, depois da competição eu tenho que tirar uns 2, 3 dias, uma semana para descansar. Esquecer treino, esquecer recomeçar, esquecer tudo. Descanso. Vamos fazer isso para o negócio. Não tenho uma data específica algo, mas eu posso usar isso como rotina. Durante a semana, por exemplo. De segunda a sexta. Struggle, 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 sem respirar, trabalhando, treinando, lutando, lutando, estudando. Aí eu tenho o sábado para eu fazer release. Bom, eu posso até dizer até o sábado, né? Domingo. Ah, nesse dia eu posso ter uma grande ideia, por exemplo. Você sabe que as grandes ideias eu tenho no momento que eu não estou fazendo nada e nem pensando. Ideias de postagem, ideia de fazer alguma coisa, algum evento, alguma ação relacionada ao meu negócio. As maiores ideias eu tenho no momento que eu estou sem fazer nada. Eu entrei nessa fase de release e aí vem o momento de flow. E depois eu tenho que ter o release, que é o recovery, que é um descanso total. Então eu tiro uns dias para eu não pensar em nada. Não precisa seguir a linha de uma semana, porque normalmente a gente tem já uma rotina de semana, né? Então durante a semana é isso, isso, isso. Ou eu posso dividir isso, mas não fazer, por exemplo, eu falei de segunda a sexta, mas sábado e domingo é dia de descanso normalmente, né? Mas vamos adaptar. Segunda, terça e quarta. Esgotar de tanto estudar, de tanto trabalhar. Quinta, eu dou uma respirada. Sexta eu entro em flow, que de repente eu tenho uma ideia genial. Sábado e domingo, recovery, que é um descanso maior, onde você desencana de tudo, vai viajar, vai passear com a família, vai para um camping, vai para uma praia, esquece tudo. E aí na segunda você começa novamente. A produtividade, ela vai aumentar. Você não tem noção como vai melhorar a qualidade do seu trabalho, como vai melhorar a qualidade de tudo que você pode oferecer. Então, esse ciclo ele tem que ser incorporado dentro da nossa rotina, de alguma forma. É só adaptar. Cada um tem o seu tempo, os seus compromissos, mas coloque esse ciclo
dentro da sua rotina. E você vai ver que a produtividade vai aumentar. Você vai ter mais qualidade no que você oferece, você vai ter ideias geniais, você vai ter ações que até mesmo você duvida da sua capacidade, e você vai ter. E a longo prazo, que é o mais importante, você vai conseguir seguir com qualidade. Porque o que a grande maioria faz, começa com tudo e a longo prazo começa a desanimar e começa a perder qualidade. É isso que não pode. Então, quando você obedece a um ciclo como esse, né? E isso a gente está trazendo um conhecimento de atletas de alta performance para a vida, quando você aplica o que eu passei inicialmente no nosso vídeo sobre as características de um atleta de alta performance para os negócios, a gente começa a potencializar os nossos resultados e começa a ter um diferencial nos nossos resultados, um diferencial incrível. E a gente começa a ter uma produtividade muito mais assertiva e muito mais acelerada, potencializada. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Então, a gente foi para uns outros caminhos, mas tudo embasado no quê? Alta performance, que você aplica dos atletas de alta performance para os seus negócios, seja eles quais forem. Mas hoje aqui a gente está falando do pole, da nossa profissão de instrutora e empreendedora. Você se enxerga como empreendedora ou você se enxerga como uma professora somente? Conta aí pra gente. E não se esquece de inscrever no canal, de se inscrever no canal e compartilhar esse conhecimento para outras pessoas. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.